Momento de entrarmos na presença do nosso Deus, através da sua palavra. Nós vamos meditar nessa noite no livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu sou o missionário Carlos Santos, da Igreja Cristã Nova Vida do Jardim das Hortênsias. Amanhã eu te convido para o culto de oração. Venha nos visitar ali no Jardim das Hortênsias. Venha buscar junto ao Senhor. Amém? Apocalipse capítulo 5 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Até aí. Ó Santo Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por esse privilégio. Eu gostaria de meditar numa meditação breve com meu irmão nessa noite. Eu queria meditar sobre esse que foi achado digno de abrir o livro, desse que foi achado capaz, deste ser acima de todas as coisas único, porque João, ele teve essa visão e ele procurou quem pudesse abrir o livro, e no momento que ele procura, ele chorava. Neste momento ele chorou, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas um dos anciãos disse para João: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus é a raiz de Davi. Jesus tem descendência em Davi. José tem descendência em Davi. Maria tem descendência em Davi. A promessa em 2 Samuel 7, feita por Deus para Davi, se cumpre em Jesus. A raiz de Davi haveria um trono para sempre. Haveria um reino que seria eterno, e esse reino se cumpre em Jesus. Se você ler 2 Samuel, capítulo 7,
você vai entender o que eu estou falando. Deus, em sonho, deu a profecia para Natã, que era o profeta na época de Davi. Era o sacerdote. E ele faz essa promessa. E essa raiz de Davi, esse leão da tribo de Judá, é o único achado digno de abrir esse livro. E ele também se apresenta como um cordeiro. Mas quando esse cordeiro aparece, quando ele toma o livro, daquele que estava sentado no trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostram-se diante do cordeiro. E cada um desses homens, desses seres, eles têm uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A tua oração, ela é colocada numa taça de ouro, nas mãos dos seres que estão diante do Todo-Poderoso. Nós vamos orar nessa noite. Saiba que nós somos os santos. Nós somos os santos, Pastor Carlos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu não sou santo. Santo é aquele que está na parede, que tem uma estátua, que tem uma imagem. Não. Santo significa separado. Separado por Deus, para Deus. Todos aqueles que louvam e exaltam o nome de Jesus são santos, porque foram separados por Deus. E a oração dos santos são colocadas em taças de ouro diante do Todo-Poderoso. Por isso que a oração é uma ferramenta poderosíssima, é algo maravilhoso, é algo que chega até o trono. Esse que foi digno de abrir o livro, ele foi digno porque ele foi morto e com o seu sangue ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi comprado por um preço altíssimo, por alguém que morreu, por alguém que com o seu próprio sangue comprou para Deus. Você foi comprado por um preço de morte, um preço de sangue para Deus. E ele, depois dessa compra, para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes. Você foi comprado e foi constituído em um reino e em um sacerdócio. No passado, isso já é um fato. Você foi comprado. Você foi comprado para Deus. Por alguém que te amou, por alguém que se entregou voluntariamente em seu lugar. E já te constituiu. Agora a promessa é: e reinarão sobre a terra. Você foi comprado, constituído como um reino, como um sacerdote, para reinar sobre a terra. Você tem muito valor, meu irmão. Você tem muito valor, meu caro, querido ouvinte. Você tem um valor impagável, pois só aquele que foi digno de abrir esse livro pôde pagar
o teu preço, o nosso preço. Por isso você já foi constituído para o reino de Deus e você reinará sobre a terra. Para isso, meu caro, você precisa ter fé nesse leão da tribo de Judá, nessa raiz de Davi, nesse Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Você precisa crer no Senhor Jesus. Ao crer, automaticamente você foi constituído e herda as promessas desse livro do nosso Deus. Esse livro é o livro das revelações. Já nos foi revelado. Somos um reino de sacerdotes do Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu caro, você tem um valor altíssimo. Alguém morreu e esse alguém foi único, é único, a ponto dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos se prostrarem diante dele. Não há outro, o qual importa toda a honra, toda a glória e todo louvor. Deus abençoe sua vida, entregue-se a Ele, e o mais Ele o fará. Deus o abençoe.